Maestro, vamos continuar. Ele mencionou a sua história com a política também. E nessa história com a política, houve ali acusações sobre envolvimento num esquema de corrupção. Não corrupção. Espera. Como que o senhor gostaria de... Não, essa palavra não existe na minha vida. Teve um problema, financiamento, oposição. Aliás, uma pessoa que eu nem cito o nome, há 30 anos que eu não vejo, que o principal assessor dele falou, olha, ele vai ser eleito, como você largou o piano, não vai voltar mais, você pode participar do fundraising. Era oposição e foi quando o Collor lançou, acabou o título portador. E quando ele lançou o título portador, em 1990, ninguém sabia como fazer campanha. Então, tá no Estadão, o Quercia foi a única pessoa que me defendeu, tá no Estadão que até que o presidente, os sindicatos estavam ajudando, e ninguém sabia como fazer campanha. E eu falei, eu participo da campanha, vou ser secretário de Cultura há 4 anos, acho que vou fazer uma revolução. E foi a minha firma, o erro meu está no livro. Eu contei tudo no livro, não tem segredo. Claro. Só que eu não preciso acrescentar mais nada. Era financiamento de campanha de empresa para empresa, onde a minha firma funcionou como... Aí estava o erro meu, porque as notas emitidas não eram certas. Mas do mesmo jeito que todo o dinheiro arrecadado, eu também paguei tudo com nota fiscal... Então, dos 19 milhões arrecadados, eu comprovei 18 milhões 975. O único problema é que o candidato era o inimigo público número 1 do Brasil. Então, só agora que eu consegui que digitalizassem 30 anos depois, e esse cadáver vai estar enterrado no meu peito até o fim da minha vida, por isso que eu não falo de política de forma alguma. E eu digo para você, quando alguém faz uma entrevista e fala corrupção, é você pegar, usar dinheiro público. Não tinha dinheiro público. O que tinha era dinheiro de empresa para empresa e uma empresa que era um rio de água corrente. Agora, foi um erro da minha vida. Reconheço que foi um erro, que vai me acompanhar um cadáver enterrado no peito até o final da vida. Por causa disso tive preconceito, mas no final eu digo, a música venceu. E eu ia até continuar minha pergunta exatamente por isso, porque à época houve apontamentos sobre suspeitas de corrupção e etc. E aí o que eu queria perguntar para o senhor e continuar, o senhor acabou até respondendo isso te traz um gosto amargo até hoje, saber que em algum momento, mesmo não significando exatamente a palavra corrupção, mas estar no centro desse debate, no centro desses apontamentos, faz com que algo ainda não tenha sido superado, mesmo depois de tantas décadas, maestro? Como eu sou espírita, daqui umas 3 gerações vou superar esse problema, mas não está superado. Eu, por exemplo, cada 15 dias, cada 20 dias, eu de madrugada acordo com a mão suando, me lembrando de noticiário de jornal daquela época de 32 anos atrás. Então, quando eu vi que o meu nome não estava no noticiário cultural, mas sim no político, e achando que era noticiário que fosse policial, que fosse, eu falei, meu Deus do céu, sem condição nenhuma, eu vou voltar novamente para o piano. E aí aconteceu o seguinte, aliás, eu tenho que agradecer esse fato, porque esse me fez a segunda volta para valer no piano. A primeira foi a que eu descrevi. Quando acabou a campanha, eu fui para o principal assessor do candidato e falei, olha, aquele convite para eu ser o secretário de Cultura durante 4 anos, porque quando fazem a pergunta para mim, ninguém faz a pergunta, foi por tua causa quando você foi 10 meses, eu não aguentava nem mais um dia, os últimos 10 meses secretário da Cultura, mas graças a esse velho maestro, ao Absaber e ao Flávio Império,
que o Teatro Oficina foi tombado e agora vai ser um parque. Graças a esse velho maestro, que o TBC agora está sendo reformado e foi tombado. Primeiro bem natural tombado, graças ao Abissaba, esse velho maestro, a Serra do Japi. A Casa das Rosas, todas essas coisas, quando me fazem uma pergunta de política, ninguém fala de Zé Celso. O único que teve a coragem de ir na televisão e falar o João Carlos Martins é um titã foi o próprio Zé Celso. Porque quando ele pediu para tombar o Teatro Oficina, ele entrou na secretaria e falou para mim, João, não, me telefonaram lá de baixo falando, tem 60 pessoas aqui embaixo que querem subir. Eu falei, então, para os elevadores, falam para todos subirem de escada. Mas é o Zé Celso Martinez. Eu falei, manda subir. Eu não conhecia. Ele entrou na minha sala e falou, secretário, nós temos que tombar o Teatro Oficina, porque nós vai virar, vamos construir umas torres lá. Aí quando assumi, eu chamei o Aziz Abissaber, uma das pessoas mais fantásticas desse país, faleceu. E aí ele falou, eu falei, mas para quando você precisa desse tombamento? Ele falou, para ontem. Eu chamei o presidente do Condefar na sala, ele falou, isso é processo de 2 anos. Aí não, mas antes eu falei para o Zé Celso, primeiro pede para todo mundo sair da sala, ficamos só nós que eu vou chamar o presidente. Ele falou, isso não é democracia. Eu falei, é democracia, depois você vai entender. Aí saíram as pessoas da sala, o Zé Celso ficou comigo, eu falei, Zé, como é que para ontem eu vou conseguir isso? Meu Deus do céu. Aí o Aziz e o Flávio Império conseguiram. 5 dias depois, eu chamei o Zé Celso na minha sala, entreguei o documento que estava tombado oficina. Ele começou a chorar e eu também. Aí ele publicou na Folha, JC ama JC, entende? Aí veio o Abu Janra. Eu estava estudando, porque eu tinha um piano na sala, que eu estava em turnês, isso em 82, e eu estudando um concerto, o Abu Janra chega, fala, João, você fez para o Zé Celso, agora tem que tombar também o TBC. Eu falei, mas como é que eu vou dar início? Eu falei, eu estou estudando. Ele falou, continue estudando com a mão esquerda e acena aqui, por favor. Eu assinei, o Abu Janra contou isso no programa Provocações. E na Serra do Japi, quantas pessoas tentaram falar, não pode tombar. Aliás, se tivesse sido Serra do Mar e Serra do Japi obedecido às leis do tombamento, nós não teríamos tido muitas tragédias que nós tivemos com deslizamentos. Então, quando falo na parte de política, essa parte é citada, porque o que o pessoal gosta de ver? Sangue. Mas a parte boa, no livro eu conto, e agora eu falo, eu de 15 em 15 dias, uma vez por mês, às vezes de 2 em 2 meses, eu acordo com a mão suando e aquilo me vem à cabeça. Então, se você pergunta, você superou esse problema? Eu te respondo, eu não superei esse problema. Quando eu venho no programa, eu falo, por favor, não falem de política porque é uma coisa que me dói no peito. E é uma coisa que não dá para voltar ao passado, não dá para eu voltar atrás. O erro foi feito. Então eu fiz o erro, mas não existe a palavra corrupção. Existe de iniciativa privada para iniciativa privada, onde a minha firma foi um rio de água corrente, mas não podia dar notas, porque acabou o título portador no tempo do governo Collor. Mas, meu Deus do céu, vou ter que conviver com isso. Mas o que isso originou? Originou que eu quis voltar ao piano, aí eu pedi para o secretário da Cultura, porque naquela época, aliás, na parte da cultura, o trabalho do Rodolfo Konder foi um belo trabalho que foi feito, mas eu telefonei, eu queria fazer minha volta no municipal. Não foi respondido pelo prefeito se eu podia fazer. Não, que eu queria fazer no municipal. Acabei fazendo minha volta novamente no Carnegie Hall, em 1996. E foi uma das... foi até Jornal Nacional, o último bloco inteiro. Foi um negócio muito forte. Então,
um mal Sim. acabou ocasionando uma solução boa para a minha vida, que foi a música. E quando eu parei, os médicos falaram que nunca mais eu podia tocar profissionalmente em 2002, eu podia cair no desvio. Mas aí eu tive alguns amigos, amigos como Chico Pinheiro, o Gilberto Dimenstein, falaram, tenta alguma coisa na música. E aí o canal Arte fez o documentário, eu falei, não precisa documentário, parei de tocar piano. Quando eu vejo eu regendo uma moça na Juilliard School, dando uma masterclass, eu falo, não, eu vou ser maestro. Aí, naquele dia, quando eu chamei toda a família, falei, eu vou ser maestro. Falaram, você está com 62 anos, 63 anos, é um sonho, mas não dá mais tempo. Eu falei, não vai dar para eu fazer curso para ser maestro, mas eu sei fazer música, eu vou fazer a orquestra soar. Eu convidei 18 músicos em casa, aprendendo com eles. Falei, ó, esse gesto tá bom, esse tá bom. Moral da história. Um dia eu estava dando um concerto em Ilhabela, eu falei, vai ser a primeira orquestra a pisar no Carnegie Hall, vai ser a nossa. Aí o Spala falou para mim, o Laércio Diniz falou, você tá louco, como é que nós vamos chegar no Carnegie Hall sem ajuda de governo, sem nada? Eu falei, eu nunca aceitei uma passagem de governo brasileiro. Desde os 18 anos de idade, quando o governo brasileiro rejeitou pagar a minha ida para o Festival Casals e o Frondizi, o presidente da Argentina, fez a minha passagem, eu fui representando a Argentina, e quando eu ganhei para o concerto o prêmio em Washington, teve que botar a bandeira da Argentina e a bandeira do Brasil. Aí o embaixador da Argentina fez o almoço e a Alzira Vargas fez o jantar depois, entende? Então, esse fato, para mim, quando em 2002 tudo fazia com que eu saísse, me desviasse, eu falei, não, eu vou ser maestro. Eu não posso tocar piano, mas eu posso ser maestro. E como maestro, acabei, mas como eu conto, já contei várias vezes essa história, mas passo por uns micos, porque talvez pelo cabelo, passa o motorista de táxi, aeroporto, todo mundo, maestro, maestro. Mas passei por um mico em Manaus, já contei várias vezes essa história. Acabou um concerto no aeroporto, muitas fotos, estou entrando no Finger. Uns falam Antônio Carlos Martins, outro cara da superação das luvas, outro do cara, ganhou o carnaval. Mas nem sabe. Mas sabe que é maestro, talvez pelo cabelo. Aí uma moça do McDonald's, quando eu estou entrando no Finger, fala, maestro, a última foto, a coisa mais que você ouve é mais uma para garantir. Aí eu tiro a foto, ela sai toda orgulhosa, fala, finalmente consegui uma foto com o Pavarotti. Então, eu percebi que a música venceu na minha vida. Em todos os sentidos, mesmo quando se enganam. Mas foi na época que eu não podia tocar mesmo e sabia que nunca mais ia tocar, a música foi que salvou minha vida. Bom, toda essa passagem também está na biografia, inclusive esse gosto amargo aí da passagem do maestro pela política.